Vamos lá, vamos conversar. Coordenação estratégica. Hoje a Fabi, que está até aqui, colocou uma pergunta interessantíssima, que é como que a gente pode planejar o trabalho quando a direção caminha de uma forma e a coordenação caminha de outra. Como que a gente planeja isso? Como que a gente organiza tudo isso? A gente precisa pensar, pessoal, eu amei essa pergunta, eu fiquei pensando nela o dia inteiro, não vou mentir para vocês. Quando a gente pensa na direção e na coordenação, a gente tem que entender que ambas caminham ali juntinhas, né? Uma depende da outra. É como o corpo, né? Eu dependo de oxigenar bem meu cérebro para ele funcionar bem, então eu dependo de respirar bem para o cérebro funcionar bem e me mandar os comandos corretos para tudo acontecer bem. Se isso não acontece em sintonia, em harmonia, as coisas não caminham como a gente gostaria. Ou o cérebro fica muito cansado, ou o corpo, alguma coisa acontece aí que não anda bem, certo? Não é diferente entre direção e coordenação. Eu fiquei o dia inteiro matutando isso na minha cabeça, o dia inteirinho, desde a hora que eu recebi essa pergunta na caixinha. O que a gente tem que pensar para essa pergunta é muito simples. Você é coordenador ou é diretor? Como que você está atuando com a gestão? Porque eu fiquei pensando nessa pergunta e eu cheguei a uma conclusão que muitas vezes nós não estamos na mesma sintonia do outro. Cabe a nós que observamos buscar entrar nessa sintonia. A gente não pode esperar que o outro entre na sintonia. Então vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que as coisas não estejam caminhando bem nesse planejamento porque a direção não está alinhada ou a direção tem uma certa desorganização nesse processo aí e a coordenação não, ou vice-versa, enfim. Quando você pensar nisso, o que você, enquanto coordenador, pode fazer para transformar esse processo? Você não pode esperar que essa transformação parta do outro, porque não necessariamente o outro está percebendo o que você percebeu. Você pode sim falar para o outro, olha, eu percebi que não está caminhando bem, os planejamentos estão indo na contramão, a gente não está tendo a mesma sintonia nas falas, a gente pode dizer, não tem nada de errado, mas nem sempre o outro vai conseguir te escutar do jeito que você gostaria e você não vai conseguir mudar isso. Uma gestão efetiva, ela depende de um diretor, de um gestor, de um coordenador que tenha clareza das dificuldades que ele tem e também tenha clareza das qualidades. Ontem na mentoria que eu tenho feito com a Paty Rodrigues, ela falou sobre isso de uma maneira muito, muito maravilhosa. Você precisa encontrar a sua sintonia. O que faz para você sentido para que você consiga gerir essa equipe que você está trabalhando de uma maneira boa. E eu não posso depender que o outro perceba isso o tempo todo. Se eu estou disposta a mudar, se eu estou disposta a fazer diferente, eu vou ter que dar o pontapé inicial. Eu não vou poder esperar que o outro dê. Então, se você entende que a coisa não está caminhando bem, você precisa dar o primeiro passo para essa transformação. Você não pode esperar essa transformação partir de outra pessoa. Vou dar um exemplo claro aqui. Sei lá, eu não estou gostando da roupa que eu estou usando. Eu não estou gostando de X coisas que eu estou fazendo. Eu vou esperar que o outro resolva a minha roupa? Eu vou esperar que o outro resolva algo que eu não estou gostando? Eu não posso. Então eu preciso parar, eu preciso ir lá, olhar no espelho e falar, o que eu não estou gostando dessa roupa? Eu não estou gostando do cachecol que eu coloquei, do chale, sei lá. Então ótimo, não tá ornando, igual dizia um tio de uma grande amiga minha, não tá ornando, tira isso, tira o que não tá combinando, exclui o que não tá dando certo, não tá harmonizando e procura testar coisas que possam harmonizar, tá bom? Então, respondendo essa caixinha aí de perguntas de hoje, que eu achei fantástica, de como que a gente pode conseguir planejar o trabalho se a direção não está colaborando, a minha resposta é essa, é você encontrar essa resposta dentro de você. O que não está colaborando para essa direção funcionar da maneira que você, coordenador, gostaria? E você vai ter que começar a transformar esse processo a partir de você, e não a partir do outro. A gente não vai mudar o outro. Eu falo pela direção da nossa escola.
Adoro o diretor lá da escola, adoro, acho ele uma pessoa muito boa. Mas como todo mundo, ele tem coisas que eu não concordo, não só na gestão. Tem coisas que eu não concordo. Já falei infinitas vezes para ele, mas infinitas vezes. Ele conseguiu mudar? Não. Por quê? Porque eu acho que isso não incomoda ele, incomoda os outros. Perceberam a diferença? Então, eu preciso começar a entrar na linha da onde eu quero alcançar o objetivo dessa liderança junto com a equipe para a gente caminhar de uma forma melhor. Beleza? Vamos lá. Fabi tá falando sim, porque aí ambos buscam crescer juntos. Exatamente, ambos buscam crescer juntos. Érica falando que eu arraso quando o assunto é liderança. Ô, garota! Ai, gente, vocês estão adorando, né? Que bom que tá fazendo sentido. Vamos lá. Então, o que a gente precisa entender quando a gente fala da coordenação estratégica? A verdade é que existe a gestão estratégica e o planejamento estratégico. Já estudei isso em outras áreas também, e o mais interessante é que tudo caminha para a mesma coisa, que é a gente reconhecer o conjunto de práticas e objetivos que nos levam a alcançar alguma meta. Então, o planejamento estratégico, que caminha junto com a coordenação estratégica, é a gente encontrar dentro das metas que a gente traçar os caminhos para isso acontecer de uma maneira boa, de uma maneira equilibrada, de uma maneira positiva. E aí existem uma série de coisas que a gente pode fazer para alcançar isso daí, tá certo? Então, a gente tem que pensar que para alcançar isso, a gente tem duas situações a observar dentro da instituição. A parte interna da escola, com as metas, e a externa. Por que as duas? Principalmente nós, coordenadores, que articulamos os processos dentro da escola, a gente tem que pensar que nós, enquanto articuladores, trabalhamos com o interno e o externo. A nossa comunidade está onde? No externo. Os nossos alunos ficam parte da vida deles aonde? No externo. Então eu tenho tanto situações internas quanto externas para planejar isso de uma maneira efetiva, de uma maneira que dê certo. Ok? Como que eu vou fazer isso? Otimizando os processos. Não tem outro jeito. Eu preciso otimizar os processos escolares, e aí a gente vai falar um pouco deles agora. E quando eu otimizo os processos escolares, eu consigo começar a visualizar as metas através dos meus objetivos, através dos conjuntos de práticas que eu estou fazendo e através dos processos que estão acontecendo dentro da escola. Estão concordando? Tá fazendo sentido para vocês que estão aí? Me falem aqui, por favor. Anota aqui nos comentários. E se tiver alguma dúvida, pode pôr na caixinha de perguntas que já eu dou uma olhada lá se tem mais pergunta, tá? Que a gente vai juntas aqui criando nossa live juntinhos aqui, tá bom? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar esses planos de ações para atingir um objetivo específico. Eu posso atingir objetivos comuns, que sejam da escola, que sejam de outros lugares, mas é muito importante quando a gente pensa na coordenação que sejam os objetivos da coordenação. Existem os objetivos da gestão, aí a gente vai ter uma gestão estratégica. Mas quando a gente está pensando na coordenação, são os objetivos que a coordenação precisa ter para atingir as metas bimestrais, semestrais, anuais, enfim. Tá? Então vamos pensar uma meta real. Vamos pensar aqui que a gente tem como meta esse ano colocar em prática parte do projeto político-pedagógico que a gente desenvolveu ano passado. Por exemplo, quais são as estratégias? Quais são? Eu vou estudar com os meus professores mensalmente 3, 4 páginas de assuntos diversos, colocando conteúdos que agregam. Qual é o objetivo? Então, se eu tenho a meta de colocar em prática o projeto político-pedagógico, eu tenho que dar o primeiro passo pensando nos objetivos que eu vou ter que desenvolver para chegar nessa meta que é alcançável. Não vamos pensar em metas que não sejam reais, que não sejam possíveis de alcançar. Porque o que vai acontecer? A gente vai se frustrar, certo? Então,
Quando eu penso numa meta que é alcançável, imediatamente eu vou ser capaz de alcançar isso e vou me sentir o quê? Feliz, motivada, alegre. Vou querer ter outras metas um pouquinho mais desafiadoras e aí a gente vai caminhando para alcançar alguma coisa melhor a cada período. Não começa do grande, comece do pequenininho. Comece com metas pequenininhas, tá certo? Então, como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, primeiro item que vocês vão ter que lembrar, facilitar os processos que são burocráticos. Quem aqui da coordenação, os professores, me conta, quem aqui não acha que a gente vive burocracia demais? Hoje eu recebi num formulário que a gente passou para os professores, um dos professores falou que a burocracia está em excesso, que ele não está suportando tanto de burocracia. Eu concordo com ele, tá demais. Agora, eu tenho a opção de reduzir essa burocracia? Não. Porque ela vem de onde? Da Secretaria de Educação, né? Vamos lembrar, eu estou numa escola estadual. Eu não tenho como falar pro Estado aqui, ó, você tá mandando burocracia demais, meu filho, para, chega, porque meu professor e eu estamos cansados. Tem jeito. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho essa escolha, eu não tenho essa opção. Mas eu tenho a opção de facilitar essa burocracia para ela ser menos cansativa, menos desgastante. E é isso que nós iremos buscar junto com os nossos professores, soluções que sejam plausíveis para reduzir isso, para que eles se sintam menos angustiados com tanta burocracia. Pode ser que eu consiga e pode ser que não, mas olha a minha meta aí. Eu já tenho uma meta: reduzir a dificuldade dessa burocracia que vem da Secretaria de Educação. E essa pode ser uma meta para você que está daí também, que é coordenador ou até que é professor, né? Falar com a equipe gestora que você vê que é possível criar outras alternativas para reduzir os processos. Lembrando que a gente não tem como tirar o processo, a gente tem como facilitar o processo burocrático, né? A gente vive numa sociedade que é tudo muito digitalizado, então a gente depende de quase tudo digitalizado. São processos que demandam tempo. Concordam? Quem está aqui concorda? Se estiver concordando, dá-lhe coraçãozinho aí para eu ver. E aí a outra coisa que a gente tem que fazer, otimizar a comunicação. Às vezes você sente que alguém está falando com você e parece que essa pessoa está falando em círculo, que ela não sai do lugar? Eu já tive essa impressão. Eu já tive a impressão tanto como ouvinte como falando. Eu já tive a impressão que eu estava falando e que eu não estava saindo do lugar com a minha fala. Eu já tive reuniões pedagógicas que no meio da minha fala eu olhava para os professores e falava, gente, eles não estão entendendo nada. Eu não vou sair do lugar com a minha fala. E tive que parar e repensar o que falar. Já aconteceu. Já aconteceu de eu sair de reuniões pedagógicas extremamente desgastada, cansada, exausta, como se eu tivesse tido uma maratona para correr. Porque eu tinha a sensação que eu falava e não era compreendida. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pensar nos objetivos a serem alcançados com a minha fala. O que eu pretendo no fim daquilo ali? Eu pretendo passar qual mensagem? É lógico que vão ter situações que não vai dar certo. É lógico que vai ter. É óbvio que vão ter vezes que eu vou falar e que eu não vou ser compreendida como eu gostaria. Mas a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a me olhar e olhar a minha fala de uma maneira diferente. De uma maneira que as pessoas que estivessem ali do outro lado começassem a me ouvir e falar, faz sentido o que ela está falando. É possível pensar no que ela está falando. E aí eu comecei a conseguir ter uma linha de comunicação com os professores mais efetiva. Outra coisa importantíssima, nós coordenadoras precisamos e devemos investir em inovação. Que tipo de inovação, Raquel? Várias, pessoal, várias são as estratégias. Não só inovação com uma planilha que facilite o trabalho, inovação com um conteúdo que ajude a vida do professor em sala, inovação com uma reunião com uma cara e um formato diferentes. Então, criar esse processo de inovação com a nossa escola, com a nossa comunidade, com os nossos alunos,
faz sim parte também desse processo da coordenação estratégica. Trazer melhorias através de tecnologia é muito importante também, tá? A inovação, ela não precisa só ser tecnológica. Ela pode ser uma inovação com alguma coisa que você bateu o olho e falou, ui, deu um tique aqui, eu tava no banho e caiu a ficha de uma coisa que eu podia fazer e melhorar. Bora falar com eles. E aí a coisa dá certo. E simplesmente era uma coisa ali que era só para fazer diferente. Tá fazendo sentido? E aí, outra coisa que vocês podem pensar é priorizar as tarefas. Então, uma coordenação estratégica tem que saber priorizar as tarefas. Como? Como que você prioriza tarefas? Se você tá ali, eu fiz um post falando sobre isso, você tá ali apagando incêndio o tempo inteiro. Por que você apaga incêndio o tempo inteiro? Me conta aqui, por que você acha que você apaga incêndio o tempo todo? A gente apaga incêndio o tempo todo porque alguma coisa não tá caminhando certo. Não é? A gente queima o arroz por quê? A gente queima o arroz porque a gente esqueceu ele no fogo. E por que a gente esqueceu ele no fogo? Porque a gente estava fazendo alguma outra coisa e a cabeça não lembrou que tinha um arroz ali. Então, a gente tem que entender que existem estratégias para as coisas acontecerem. Que existem estratégias para a gente dar conta do nosso dia. Vai ter vezes que a gente vai ter que apagar incêndio? Vai. Claro, isso não é uma coisa que vai dar para deixar de acontecer. Mas a gente pode diminuir. Então, a gente diminui priorizando as nossas tarefas. Chega uma pessoa lá na sua sala, um diretor, um coordenador, um outro professor e fala, olha, eu tô com um problema, você precisa parar tudo e resolver agora. O que você tem que fazer nesse momento? Analisar. Analisar com essa pessoa o grau de prioridade dessa ação em relação ao grau de prioridade da outra ação que você está fazendo naquele momento. Tendo isso visualizado, tendo isso compreendido, vocês vão chegar à resposta do que é melhor. Se vai ser melhor você parar o que você estava fazendo e resolver esse problema, se vai ser melhor você esperar, o que vai ser melhor. Tá? Então é priorizar as tarefas. Como que você prioriza as tarefas do dia a dia? Então a primeira coisa é ter um caderno. Aqui o meu. Aliás, essa aqui é a minha agenda. O caderno tá lá atrás. Aqui minha agenda. Então eu já tenho registrado aqui as coisas que eu precisava para o meu dia de hoje. Ok. E só isso, Raquel? Não, eu tenho um outro lugar que eu registro outras ações que eu faço aqui do canal, mas essas eram ações pessoais. Beleza, resolvido, eu coloco um ok do lado, não sei se dá pra ver, eu coloco um ok do lado, às vezes eu risco, às vezes eu grifo, que aí eu já sei que aquilo ali não é uma ação que eu preciso mais. Que horas que eu escrevo o que eu tenho pra fazer? Na noite anterior ao dia. Ah, só? Não, às vezes eu escrevo ao longo do dia anterior. Então, tá acontecendo meu dia de hoje aqui. Tem várias ações que eu sei que eu preciso resolver pra amanhã. Eu já anotei no dia de amanhã. Eu já anotei lá no dia 11 as tarefas que eu preciso do dia 11, que eu já sei que vão acontecer. De agora até amanhã de manhã, outras podem aparecer. O que eu faço? Continuo anotando. Assim que eu sei que a tarefa precisa ser feita, eu paro tudo e escrevo essa tarefa. Resolve? Ajuda. Não resolve incêndio. Porque o incêndio ele aparece a partir de um problema que não foi bem pensado, né? Então eu não consigo, mas resolve boa parte. Então priorize. E aí quando você escreve as suas tarefas, você visualiza lá o que você tem que precisa ser feito primeiro, o que precisa ser feito segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Uma sugestão que eu gosto de dar é você escrever, por exemplo, se é uma prioridade que é a primeira do dia, sei lá, é estrela. Então, tudo que é mais importante é estrela. Tudo que é mais ou menos é coração. Tudo que é não sei o que é asterisco. Então, você cria uma forma ali de legenda que você já sabe que se tá ali daquele jeito é porque é uma prioridade maior, menor ou média. Então, crie a sua estrutura dessas tarefas para você não se perder nelas e não ter que ficar apagando incêndio, lembrando de coisa a toque de caixa.
Quando a gente não escreve, muitas vezes o nosso cérebro tem que focar em outras coisas, e aí na hora que a gente vê, já tá em cima da hora de fazer alguma coisa, ou a gente até perde a hora para fazer, tá? Então não espere para começar, já comece a escrever as suas demandas do dia seguinte, já logo, tá bom? Outra coisa importante, as métricas. Qual é o caminho que eu preciso seguir para esses objetivos serem alcançados? O que eu preciso fazer para alcançar isso? Eu tenho que, por exemplo, do projeto político-pedagógico que a gente falou, eu tenho que todos os dias estudar um pouquinho dele, os meus professores também. Então, todos os dias vocês terão uma tarefa para pensar referente a X coisas do projeto político-pedagógico. Seja um parágrafo, qualquer coisa. Você vai pensar o que você tem para fazer e vai traçar essas métricas nesse caminho a seguir. Então, se a gente é uma coordenadora estratégica, a gente tem que parar, ter um tempo pra gente, seja na hora do banho, seja na hora do lanche, seja a hora que for, mas a gente tem que ter um tempo que a gente consiga dar uma respirada e pensar como que estão sendo feitas essas ações que eu acabei de falar, essas 5 ações que eu acabei de falar, tá bom? Para você estar sempre acertando o modo e o objetivo a ser feito. E aí, a gente tem uma coisa muitíssimo importante. Se vocês tiverem dúvida, manda aí na caixinha de perguntas. Vou até olhar se tem alguma dúvida aqui na caixinha. Não tem. Pode mandar, galera. Manda aí nesse balãozinho aí, pergunta, dúvida que vocês estão tendo, que eu vou já responder, hein? Então, o que a gente precisa fazer para a gente alcançar isso? O que a gente precisa fazer para a gente chegar onde a gente precisa? Como que a gente pode fazer isso? Que até agora eu dei várias opções dessa caminhada, mas eu não te dei o como. Então, a primeira coisa é olhos de águia. Você tem que olhar lá na frente, tá? Você tem que ter um olhar direcionado lá na frente pro seu objetivo. Você traça ali, e olha longe. Pensa lá na frente as consequências ou as coisas boas para essa ação que você for fazer. Então, eu tenho uma ação que eu desejo com objetivos e com metas. Pensa lá na frente quais são as consequências, o que pode acontecer. Se eu fizer isso, pode acontecer o quê? Se eu fizer aquilo, pode acontecer o quê? Se eu fizer assim, pode acontecer o quê? Se eu fizer assado, pode acontecer o quê? Então, use as estratégias. Pense lá na frente, para você reduzir a possibilidade dos erros, para você diminuir a possibilidade de se frustrar lá na frente. Então, faça esse exercício contínuo de explorar. Resume essas possibilidades. Internamente, pensa lá, fecha seu olho e pensa o que pode acontecer de bom e de ruim se a ação for para um lado, se a ação for para o outro, se a ação for assim, se a ação for assado. Pensa com calma, não precisa ter pressa. Tendo pensado, você vai ver, deu certo? Beleza, meu pensamento foi ótimo. Então começa a focar na linha do seu pensamento entre esse resultado final que você imaginou e o seu objetivo inicial, quais são os passos e as direções a serem seguidas. Beleza? Segunda coisa, converse muito. Eu não estou falando aqui que você tem que ser o melhor comunicador da sua escola. Mas eu estou dizendo aqui que você precisa conversar com as pessoas que estão em volta de você, para você entender como elas pensam, para você entender como elas sentem, para você entender quais são os objetivos dessas pessoas. Por que você precisa fazer isso? Porque aí você vai aprender como falar com essas pessoas para alcançar esses objetivos que você tem. Você não vai alcançar esses objetivos se você não tiver um olhar muito, mas muito cuidadoso. Não vai, não tem jeito, não vai conseguir. Então, esse é o grande lance. Converse com as pessoas, escute as queixas, as dores, os anseios, as dificuldades, os desafios, porque são essas pessoas que vão te dar a maior possibilidade de você acertar.
ouvindo essas pessoas. Ai, mas eu odeio conversar com fulano. É esse fulano que você tem que ouvir. É esse fulano aí que você não gosta de conversar que vai te dar muita, mas muita informação para você melhorar algumas coisas que não estão caminhando bem. Mas tenha muita, mas muita empatia. E nessas escutas, seja bem articulador. Como? Na hora que a pessoa tá falando uma dor dela, você escuta essa dor até o fim, aí você pergunta pra essa pessoa pra ver se você entendeu essa dor. Pausei e voltei aqui, hein, galera? Me conta aqui. Esse Instagram tá ótimo esses dias. Nossa, vocês não fazem ideia. Nossa senhora, esse Instagram tá muito bom. Vocês estão me ouvindo direitinho? Me fala aqui, por favor. Estão me escutando bem? Tá tudo ok? Vamos continuar então? E a terceira e última coisa, pra gente começar a chegar no fim desse raciocínio, é: coloque-se no contexto geral. Pega a sua escola e imagina que você acabou de chegar nela e que você é um mosquito, sei lá. A minha imagem não tá boa? Ê, trembão, hein? Ai, melhorou a minha imagem? Me conta aqui, credo, a pior coisa é só uma imagem ruim aqui, mas me contem se melhorou. E aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão se visualizar como uma libélula, olhar quase de 360 graus. Então, você vai se ver ali como se fosse um drone, filmando de cima, tudo assim, ó. E conseguindo ver de cima aquela escola, como se você fosse uma pessoa de fora, como se você estivesse fora desse ambiente. Esse é um coordenador que sabe articular bem. Esse é um coordenador estratégico. Ele sai dos problemas e olha todo o problema de cima. Ele começa a ter uma visão global daquelas situações melhores e piores e começa a conseguir entender como que ele pode ser um bom estrategista. Como que ele pode falar bem com aquela equipe para ser assertivo? Como que ele pode chegar e entender que alguma coisa está caminhando bem ou não está caminhando bem? Então você precisa se colocar olhando de fora. Seja libélula ou seja um drone, mas você precisa olhar de cima. Uma visão panorâmica, para você conseguir visualizar onde que tem buraco, onde que não tem. Aonde que a árvore foi cortada, aonde que a grama não está nascendo. Então visualizar isso de fora como se você fosse neutra nesse espaço. Gente, isso não tem coisa melhor. Sabe quem que consegue fazer isso muito bem sem perceber? É aquela pessoa que está chegando na escola naquele dia. No dia seguinte já não é mais. Mas aquele dia, a primeira sensação que fica daquele ambiente. Então, tenta fazer isso. Qual é a primeira sensação? É uma sensação boa, é uma sensação ruim, é uma sensação agradável, é uma sensação que cansa, é uma sensação que irrita. Que sensação é essa? A partir disso, a partir dessa sensação, você vai começar a traçar os seus objetivos. Tá fazendo sentido? Vocês estão gostando? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tá dando certo? Fazendo um gancho com esse olhar de fora, quem aqui já se inscreveu para a semana da sala de aula mais leve e dinâmica? Eu tenho pessoas me perguntando, mas é só para professor? Não, é para coordenador também. Nós, coordenadores, precisamos entender muitíssimo bem como que funciona uma sala de aula leve, dinâmica, que faça sentido para o aluno, para o professor, não só para a gente poder orientar os nossos professores e a nossa equipe, mas para a gente saber como agir num momento desafiador, né? Então, quem ainda não se inscreveu, na hora que terminar a live aqui, você vai lá no link na bio. Raquel, eu não sei o que é link na bio. Gente, eu também não sabia, vocês acreditam? Eu fui saber quando eu fui criar o canal, o meu raquelvono.gestão pedagógica. Aí que eu descobri o que é link na bio. Link na bio é quando você entra lá no perfil, tem a minha foto, tem uma descrição, embaixo tem um negocinho azul de link. É esse negocinho azul que é o famoso link na bio.
na bio porque é a bio da pessoa, tá contando sobre a pessoa. Então o link aonde fala sobre a pessoa. Gente, é incrível, né? É cada nome que criam. Então, se você ainda não entrou para a semana da sala de aula mais leve e dinâmica, elas vão acontecer no dia 16, 17, 18 de março, todos os dias às 20 horas. A transmissão vai ser ao vivo pelo YouTube. Não vai ser aqui pelo Instagram, ok? Vai ser lá pelo YouTube. Mas o que eu vou falar para vocês? Vocês precisam se inscrever, precisam colocar... o Gustavo tá falando biografia, sim, é o link na biografia, é isso aí. E aí, a gente precisa entender como que vai acontecer toda a nova logística e dinâmica das salas de aulas agora, nesse retorno pós-pandêmico, para não ficar caótico. Então, essa semana da sala de aula mais leve, ela vem com esse objetivo de auxiliar coordenadores e professores a reduzir essa dor que vai ser de retorno presencial, tá bom? Espero todos vocês. Eu vou falar sobre 3 coisas diferentes nessa semana. O primeiro assunto vai ser a gente conhecer quem é o nosso aluno e o que ele espera da nossa aula. O segundo dia, a gente vai falar sobre a semana, sobre as aulas mais dinâmicas, as aulas mais ligadas para o aluno ter prazer em estar na sala e não um desprazer. E no terceiro dia a gente vai ensinar a aprender a ter autocontrole, não só para o nosso aluno, mas nós também, para que eles desenvolvam uma melhor aprendizagem. Em todos os dias eu vou dar sugestão de dinâmicas para vocês aplicarem com os alunos também. Quem não teve oportunidade de se inscrever, pode se inscrever. Quem quiser o link para passar para outros professores, pode copiar o link na bio e passar, ou pode me pedir no direct que eu mando, do jeito que quiser. Mas quanto mais pessoas puderem participar, maior o nosso alcance em mudar algumas coisas na nossa educação, tá bom? Vamos lá, ninguém pôs caixinha de pergunta, ninguém tá com dúvida? Tem dúvida aqui, Cite alguns exemplos de ações que podem ser executadas semanal, quinzenal, mensal, dentro das prioridades da coordenação. Aí eu que te pergunto, quais são as suas prioridades? Quais são as suas ações na sua escola? Eu não consigo dizer por você. Por exemplo, na minha escola, nessa semana, as minhas prioridades, a gente está organizando a formação essa semana dos professores com reuniões. Então, as minhas prioridades são analisar o formulário que eles responderam, e em cima das dores que eles responderam no formulário, desenvolver as reuniões que a gente está fazendo. A gente tem a próxima agora na sexta-feira para fechar alguns conteúdos que vieram da Secretaria de Educação e essas dores que eles colocaram lá no formulário. Então, isso são ações semanais, certo? Ações quinzenais. Vamos pensar aqui, eu quero trabalhar o meu projeto político-pedagógico, que ele seja realmente colocado em prática. O que é uma ação quinzenal para o projeto político-pedagógico? Eu leio lá no projeto os itens que eu quero trabalhar com o meu professor e descrevo dentro deles uma meta que eu quero alcançar quinzenalmente. Então, vamos pensar aqui alguma coisa. Atingir os alunos que estão com dificuldade de aprendizagem. Então, pegar quinzenalmente e avaliar se esses alunos estão sendo atendidos da maneira que precisa. Essa é uma ação quinzenal. Ela pode ser quinzenal, mensal e até bimestral, para ver se está fazendo efeito o que o professor está atuando com aquele aluno. Uma ação que pode ser pensada quinzenalmente. O professor, dependendo da escola, o professor está colocando em prática o que ele planejou. Então, essa é uma ação que acontece quinzenal. Reuniões com professores que estão, que a gente chama na nossa escola de módulo, quinzenalmente. Então, existem ações a serem pensadas quinzenalmente, essas são algumas delas. Mensalmente, eu posso pensar em estruturas, por exemplo, de ver se há, dentro do que o professor está trabalhando, alguma dificuldade que ele está verificando, ou com alunos, ou o próprio professor, alguma coisa que não está caminhando bem. Isso é uma ação que pode ser feita mensalmente, ok?
E isso são prioridades, porque nós somos articuladores. Se o nosso trabalho não tiver tendo uma atuação positiva, não vai funcionar. Outra coisa que você pode pensar mensalmente, os pais estão ok, né? Se você estiver ainda aí trabalhando de forma remota, os seus pais estão tranquilos? Os seus pais estão com alguma dificuldade? Os seus pais estão motivados? Essa é uma ação mensal. Motivar pais de forma remota é uma ação mensal. Deu para me entender? Se não deu, Jeane, né? Se não deu, você me fala aqui, por favor. Outra pergunta, vamos lá. Quando ficamos desalinhados da direção, ceder, bater de frente ou tentar convencer o chefe? Veja se eu entendi bem a sua pergunta. Quando não está tendo esse alinhamento entre direção, coordenação, às vezes até professor, a gente não tem que convencer ninguém, não. É o que eu falei no começo, não sei se você estava aqui no começo. A gente não tem que convencer, nós é que precisamos mudar as nossas estratégias se nós observamos que as coisas não estão caminhando bem. Então, mas é o diretor que está agindo errado, não sou eu. Tá certo. Mas o que você pode fazer enquanto estratégia de diálogo com esse diretor para ele entender que a coisa não está caminhando bem? Quais são as estratégias? Porque do jeito que tá, não tá indo bem. E a gente não tá deixando claro porque ele continua agindo erroneamente. Então, o que eu faço para mostrar que alguém tá agindo errado? Eu primeiro preciso mudar a minha forma de agir. Mas eu tô agindo certo. Não, a gente sempre pode melhorar. Se a gente é que quer crescer, a gente sempre pode melhorar. A gente sempre tem alguma coisa que a gente pode melhorar, sem depender do outro. Se você é coordenador, você pode pensar em estratégias que vão fazer a sua ação caminhar melhor, mesmo com o diretor indo na nossa contramão. Se organizar mais, ter reuniões com mais frequência com a gestão para alinhar melhor. E se você for professor, o que você pode fazer é pedir que a direção e a gestão entrem mais em contato com o professorado, estejam mais presentes com esses professores. É uma forma de mostrar que vocês desejam isso. Veja se eu respondi o que você queria. Mas olha, nunca bater de frente para convencer ninguém. A gente não convence ninguém. Não convencemos ninguém. A gente pode mostrar que alguma coisa não está caminhando boa, mas convencer não existe. A gente não consegue convencer ninguém, tá? Aliás, eu sou contra essa palavra. A gente não está aqui para convencer ninguém, a gente está aqui para trabalhar em equipe. A gente está aqui para somar. Vamos pensar uma coisa aqui. Eu sou coordenadora. Eu tenho mais 2 coordenadoras que trabalham na escola comigo, mais 2 vices e um diretor. Então, somos uma equipe de 6 pessoas na gestão. Cada um de nós tem uma habilidade diferente. Eu tenho uma, a outra coordenadora outra, a outra, os 2 vices e o diretor. E todos nós, se nós quisermos trabalhar em sintonia, todos nós conseguimos pegar o que cada um é bom e cada um fazer uma coisa em que é bom. Mas eu não estou convencendo ninguém, eu só estou pegando as habilidades que cada um tem. Eu tenho as minhas e as outras coordenadoras as outras, e a gente tem que trabalhar em sintonia. Essa sintonia acontece quando os objetivos são os mesmos. Então, se não está caminhando bem, Gustavo, é juntar essa equipe e traçar novos objetivos, tá bom? Só com novos objetivos vocês vão poder criar novas métricas para alcançarem uma fala semelhante. Beleza? Vê se eu te respondi aí. Raquel, quais ações estratégicas que podemos fazer para atingir nossos alunos que irão participar da Provinha Brasil, no quesito aprendizagem? Vamos pensar que a gente está aqui num formato ainda remoto. O que a gente pode trabalhar? Pegar conceitos que vocês possam atuar o mais próximo possível da realidade do aluno. Então,
a gente vai falar sobre água, né? Sei lá, vamos falar sobre água. Hoje choveu. Então, olha só, pegar na prática o que é a água, como que a água se forma, por exemplo, no ciclo da água. Então, pegar a parte prática desses assuntos para esses alunos conseguirem memorizar o máximo possível do conteúdo. Isso é uma coisa que eu falo muito. A gente só consegue entender uma coisa teórica se a gente conseguir jogar ela na prática. Não existe outro jeito da gente entender a teoria se a gente não conseguir imaginar essa prática dessa teoria. Não tem jeito. Eu falei isso, eu não me lembro se foi na última live, mas a gente nunca fez um bolo na vida. A gente não vai conseguir fazer um bolo só com uma receita escrita. A não ser que essa receita seja extremamente detalhada, o que não acontece numa receita, né? A receita é o mais sucinto possível. Então, 3 colheres. Qual o tamanho das 3 colheres? Quantas receitas que eu já vi que falam só são 3 colheres, mas não fala de que tipo de tamanho de colher. Mas eu, com a minha prática na cozinha, já sei se ela é uma colher de chá, uma colher de sei lá, né, de sopa. Então, pensar nos conceitos que são normalmente trabalhados na Provinha Brasil e colocá-los de forma a trabalhar esses conceitos na prática, colocando esse aluno para refletir a prática daquilo que você está falando. Água, meninos, pega um copo d'água aí que a gente vai falar sobre água. Eles estão vendo a água, né? Ele está ali olhando para a água, ele está ali imaginando a água, ele está ali imaginando, ele está ali entendendo a água no seu formato ali, ó. Eu quero então que a gente trabalhe a solidificação da água. Gente, vocês vão fazer gelo para a próxima aula. Na hora que começar a aula, eu quero o gelo na mão aí, num potinho. Então, coloca o conteúdo na prática. Não existe uma maneira melhor da gente consolidar o que esses meninos precisam memorizar para a Provinha Brasil, que provavelmente vai ser no segundo semestre, né, lá pro fim do ano, outubro mais ou menos, eu imagino, mas enfiar na cabeça desses meninos conteúdo prático. Falar de teoria, ainda mais de forma remota, vai entrar aqui e sair aqui. Não tem jeito. Imagina se eu tivesse aqui lendo um texto para vocês sobre gestão e coordenação estratégica. Vocês acham que vocês estariam aqui ainda comigo? Não estariam. Vocês já tinham saído dessa live há muito tempo, porque não ia estar fazendo sentido para vocês a teoria. A teoria, o mundo tá cheio, é só entrar no Google e digitar que você vai ter teoria. A gente precisa da prática. Os nossos alunos precisam desta prática. Deu para entender? Deu para pegar um pouco aí da possibilidade? Então é isso, é trabalhar a prática com esses meninos, tá bom? Gente, acabou. Não tem mais pergunta, não tem mais nada. O conteúdo eu já falei todo. E aí, olha só, quem tá chegando agora, se inscreva para a semana da sala de aula mais leve e dinâmica, lá no link na bio. Entra pro grupo do WhatsApp, só assim que você vai conseguir receber os links das aulas. Não tem outro jeito de receber o link das aulas. 16, 17 e 18 de março às 20 horas. Eu peço para vocês transmitirem esse link para o máximo possível de coordenadores e professores que vocês conhecerem, para a gente tentar atingir o máximo possível de gente aí. É só assim que a gente vai começar a plantar a sementinha da mudança, tá bom? Pergunta. Peraí. Por que as pessoas que não fizeram as atividades perderam a vaga? Você diz na escola, Aninha? Vamos pensar aqui. A gente tem 2 situações na rede estadual e pública aqui em Minas. Se for não for essa pergunta, você me fala. Os alunos que não concluíram o mínimo de carga horária no ano passado, o mínimo de carga horária para conseguirem atingir o conteúdo e também a presença remota, eles não puderam ser aprovados. Então, eles entram como alunos, dependendo do nível de atividades, eles entram como alunos até evadidos.
É como se ele não tivesse existido. Vamos pensar na forma presencial, aquele aluno que nunca foi na escola. Esse aluno que nunca foi na escola, ele entra como evadido no fim do ano, porque ele não teve presença nenhum dia. Mas se ele for um dia, ele já não entra como evadido. Ele entra como reprovado, porque ele não atingiu as habilidades mínimas necessárias e nem a frequência mínima necessária. Mas ele apareceu ali em algum momento. Eles não perdem a vaga, mas eles entram como vagas remanescentes. É aquela história, termina todo mundo de fazer matrícula que passou, que reprovou normal, e aí começam as vagas para essas pessoas. Obrigatoriamente, em alguma escola, essa pessoa vai ter que estar estudando. Isso é o regimento da Secretaria de Educação aqui em relação à aprovação e reprovação no regime de teletrabalho, tá? No presencial é diferente um pouquinho, mas no teletrabalho é assim que funciona, tá certo? Mas se não for essa pergunta, você pode me chamar lá no direct que eu te ajudo mais aí, tá bom? Linda. Um beijo grande, foi ótimo ter vocês aqui, adorei. Espero vocês lá na semana da Sala de Aula Mais Leve Dinâmica, dias 16, 17 e 18 de março. Então, na semana que vem, não tem live, tem só a semana da Sala de Aula Mais Leve. Só nada, né? Porque vai ser uma injeção de conhecimento para vocês, tá bom? Espero vocês. Beijo, ótima noite. Tchau!